Gente, hoje a aula seria a base, tá? Para a gente entender um pouquinho das próximas aulas. O que seria a caracterização? Já falar um pouquinho da importância, falar de classificação também das bactérias, quais são os métodos utilizados para classificação e também falar de estrutura, tá? O que compõe aí que seria a parte periférica da bactéria, a classificação aí como, né, dentro, o que difere uma célula procariótica do eucariótica, coisa que também vocês já viram no ensino médio, né? A gente vai relembrar algum pouquinho e falar de genética bacteriana, tá? Pessoal, não se assustem com o número de slide, a gente vai passar, tem coisa que é mais rápido, outra que vai ficar um pouquinho mais curto, mas eu vou focar nos que são os pontos principais aqui, tá? Bom, a gente falou isso semana passada, e toda classificação de micro-organismo ela estabelece, né, que seriam regras aí de classificação. Uma dessas regras seria a sua, digamos, similaridade ao material genético, do DNA, né? Então, há muito tempo tem, por exemplo, o projeto Genoma Humano, do quanto que a gente difere de outras espécies animais, baseado nesse sequenciamento. Então existem hoje mais de 75 milhões de espécies no mundo. Então imagine o trabalho que não dá para você classificar isso, para você organizar isso, né? Então, em 2021, desses 75 milhões de espécies que são, há uma previsão que isso tem, não é número absoluto, eles começaram em 1969 a fazer essa listagem. Em 2021 eles chegaram a 1,7, falta só um pouquinho para chegar a 75 milhões, né? Então você vê o trabalho que já tiveram e a quantidade de espécies, o quanto que você tem para fazer esse catálogo, tá? E como classificar isso daqui? Baseado em categoria, né? Então você tem grandes reinos aí, bactéria, arqueobactéria, né? Do reino também das eubactérias, dos eucarióticos, melhor dizendo. Então tudo isso daqui tem uma relação. E classificar dessa forma, você tem que acompanhar a história evolutiva também, né? Fora de grandes animais, pequenos, vertebrados, invertebrados, micro-organismos que estão observados ali, tá bom? E o que seria essa análise filogenética? Nada mais é do que uma árvore genealógica, digamos assim, tá? Para a gente aproximar isso. Então, quanto mais longe tiver, que seria esse A, B, C, D, aqui, por exemplo, nessa foto, mais, né, que seria recente, mais antigo vai estar aqui, ó, na ponta. Então, isso aqui seria o ancestral comum para eles. Então, por exemplo, esse grupo F que está aqui, ele é mais distante do grupo A, então é pouco similar. Para vocês terem uma ideia, todo mundo lembra da pandemia aqui, não lembra? Né? O que está em vermelhinho aqui é justamente o vírus descoberto em 1919 lá em Wuhan, na China. E todos esses outros vírus é tudo outros coronavírus descobertos no mundo ao longo do tempo. Tá? 1988, 2006 e por aí vai. Tá? E todos eles, vocês vão ver que tem um ancestral em comum, tá? Que é um gama coronavírus lá em cima. Então o que isso mostra, essa classificação? Que alguns estão em grupos que são mais idênticos, outros em outros grupos e por aí vai. Tá? Então é uma análise muito minuciosa baseada no material genético, que é uma forma de você classificar esse material. Tá? Esquenta o cabelo, lógico, eu não vi nada disso daqui. Importante saber que esse foi dado uma evolução, tá? Baseado também a descoberta de cada organismo foi fazendo com que ele fosse classificado. Então, grande parte a gente sabe que existem grandes dois reinos, né? Animal e vegetal. Isso a gente sabe lá desde o ensino fundamental até. Começou lá atrás, ó, né? 1866, que daí descobriram um outro reino, que seria o protista, onde colocaram o protozoário nisso, né? No meio, junto com bactéria, algo, fungo. Gente, isso aqui é só uma história, só para embasar que a gente vai começar a falar, tá? E aí você tem também classificação baseada em categoria celular. Lembra disso daqui? Que é uma célula procariótica, uma célula eucariótica. Procarioto que está incluído tem um núcleo, né, verdadeiro lá, que tem uma membrana em volta do núcleo. E o que é esse daqui? Isso que seria célula animal e célula vegetal, né? Como a gente vai ver outros micro-organismos, mas a maior parte são célula vegetal e célula animal aqui. Vocês vão ver, a gente vai falar muito de questão da fisiologia animal nos próximos semestres, fisiologia vegetal, que vocês vão ter também, ou já estão tendo? Não, acho que é no próximo, né? Próximo ano que vocês vão ter. Então, tudo isso daqui baseado numa organização, qual é o tipo, a estrutura da bactéria, a estrutura de uma célula, que classificou baseado nisso, tá bom? Então, teve uma regra para isso. Depois, classificar. Né? Então, por exemplo, a forma de ter energia, daí dividiu outra mais em 5 reinos, colocando agora um outro reino aqui chamado Monera, que inclui bactéria, ou um tipo de alga,
e por aí em diante. Então foi uma evoluindo, até a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje, que seria aí, né? Hoje não, né? 1979 ainda inclui os domínios. Então que sai do ancestral, que vai diferenciando até você ter reinos. E hoje a gente tem os domínios, que é muito maior ainda essa classificação. Pô, professor, vou precisar saber desses domínios? Não, né? Logicamente não é isso. Eu quero que vocês entendam só como que a gente chegou ao que vocês estão tendo hoje. Na verdade é para justificar por que vocês têm que saber microbiologia, tá? E por que a gente está tendo a aula de hoje até. Então daí entrou arqueobactérias, entrou as eubactérias. Arqueobactérias são bactérias arcaicas, né? Mais antigas. Então, baseado em capacidade de desenvolvimento de metano, que estão bactérias que crescem a determinadas temperaturas, determinados pHs. Foi vendo essa variação. Até chegar nas bactérias que seriam verdadeiras, mais evoluídas, né? Que entra aí as bactérias de interesse agronômico, bactérias de interesse em saúde pública, em saúde animal, tá? Bactérias relacionadas também à conservação em ambiente também. Então tudo isso foi evoluindo, ó, 1979. E aí você tem o reino também que está relacionado às células eucarióticas, plantas, animais, fungos, protozoários e algumas algas, tá? O que é o nosso foco hoje aqui? São as eubactérias. Todas as bactérias de interesse agronômico, de interesse veterinário, de interesse ambiental, de interesse médico, elas estão associadas às eubactérias. Tá? E baseado nisso que a gente vai falar de estrutura somente dessas eubactérias. Tá bom? Se a gente fosse falar de tudo o restante, pessoal, com certeza a microbiologia aí teria pelo menos mais umas 120 horas só de conteúdo de microbiologia. Né? Bate na madeira, né? 3 vezes para não ter isso daí. Tá? Tô brincando, mas logicamente que é muito complexo. História muito grande. Tá bom? Dúvida, pessoal? Não se acanhe, não. Se tiver dúvida, fala. Tá? Todo mundo já ouviu falar? Nome científico. Né? A professora Thaís falou isso com vocês semana passada. Né? Então o nome é binomial. Então gênero e espécie. Aqui alguns exemplos. Até hoje a gente vai falar, vai ter na prática lá uma colônia dessa bactéria aqui, que é o Staphylococcus aureus. Dá muito problema animal, né? Próprio humano também, que são as mastite, quem quer criador de leite, aí tem um grande problema também. Um grande agente causador dessa doença em vacas leiteiras aí. Bom, além disso, você tem leptospira interroga, já ouviram falar da leptospirose? A doença lá da urina do rato, muito comum também. E aqui o aspergillus fumigatus, importância agronômica também, tá? E também na medicina humana. Então, o que a gente vê que é a nomenclatura? Ela se baseia também numa classificação, pessoal. Lembra que a gente começou a falar lá de domínio? Então você tem um grupo, tá? Um domínio ali, depois você tem um reino, tá? Por exemplo, aqui o fungo, né? Que seria dos fungos, um outro filo, depois em classe, ordem, família, gênero, que é onde a gente está falando aqui da espécie, então gênero Staphylococcus, espécie aureus, tá? Fora depois que você tem diferença de sorogrupo, genogrupo, genótipo, sorovar, um monte de classificação ainda. Tá? A gente vai chegar lá um pouco, mais para frente. Tá bom? Quando vocês tiverem a gente vai falar de bactérias de interesse agronômico, vocês vão ter uma disciplina com o professor Valdir chamada fitossanidade, que aí vai falar das doenças, dos principais agentes causadores, mais à frente no curso, lá, quando estiver lá pelo 5º, 6º semestre, se eu não me engano. Tá? E a grafia? Só para lembrar aí, né? Vocês já viram isso daqui. Então, gênero, quando você põe o primeiro nome, letra maiúscula, e o restante tudo letra minúscula. Digitalizado, geralmente você coloca uma fonte ou uma forma de escrita que difere do texto normal, né? Então, itálico, geralmente que é colocado em textos digitados, e quando você vai escrever manuscrito, você põe um traço embaixo, né? Sublinhado. Também que vocês viram. E de onde vem esses nomes científicos, gente? Né? Tudo do latim. Então aqui tem algumas regras também para família, gênero, né? Ordem também. Então você tem, por exemplo, a bactéria, você tem uma ordem, tá? Que é aqui, que são as bactérias geralmente que estão em trato intestinal dos animais, trato intestinal humano. Todo mundo já ouviu falar de uma bactéria chamada Escherichia coli? Uma que vocês já ouviram falar, mas espero que vocês nunca tenham conhecido, chamada salmonella. Já foram rei e rainha por uns 2 dias, assim, depois de comer uma maionese meio ruim, assim.
deu uma desinteria, algum problema grave aí e tal, parte da causadora é a enterobactéria, é salmonela, tá? É problema grave aí, saúde também. E aí você tem algumas classificações, alguns pontos aqui que são importantes para você manter a nomenclatura correta. Então vocês têm aí o sufixo aí, alis, depois família Acea, que se escreve, mas se pronuncia Aci. Então, né, Enterobacteriaceae, tá? Por conta do latim. E aí o gênero Escherichia, a espécie Coli, que é normal. Tá? Não é novidade. Isso daqui é seguindo, a gente vai, com a prática, vocês vão vendo aí bastante com relação a isso. Tá bom? Alguma dúvida com relação à nomenclatura? Então tá bom. Vamos falar então de forma para a gente começar, que é importante sim, que seria o primeiro foco. Vocês tiveram isso aula passada ou não? De forma, arranjo ainda não, né? Tá? Bom, as bactérias, gente, existem centenas, milhares, milhões de espécies bacterianas. Lógico que a gente vai separar e falar também na microbiologia geral as de maior interesse profissional, que são o quê? Para engenharia agronômica. Tá? O engenheiro agronômico ele trabalha também envolvendo saúde de plantas, né, a fitossanidade, como também sanidade animal e saúde pública. Tá? Lógico que o foco vai ser mais voltado à fitossanidade. Bom? E aí a gente vai ver que as bactérias, dependendo da forma como elas são, da sua origem, do gênero, da família, elas têm essas das formas aqui. Tá? Uma forma muito comum são chamados cocos, né? Cocô, tá? Cocos ou coco, cóculos no plural aí, que são o quê? Redondos, esféricos aí. Algumas vezes são ovais. Esse primeiro grupinho aqui, ó. Tá? Por exemplo, a gente acabou de falar de uma espécie chamada Staphylococcus. Tá? Então a gente já sabe que são cocos, são esféricos essas bactérias e pela própria nomenclatura. Mas você tem outros cocos que você não tem isso. Tá? A maior parte tem. Tá? Então podem ser alongados, achotados também na extremidade, eles podem ser um pouquinho ovais também, mas a maioria é esférico, dessa forma. E aí a questão dos cocos, eles vão se organizar, além da sua forma, em arranjo. Tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali. Tá? Deixa essa informação um pouquinho de lá, que vai falar dele. Depois do coco você tem os bastonetes, ou também chamado bacilos, que é essa forma arrongada. Então lembra, bastonete do quê? De um bastão, mais alongado assim, que é essa forma aqui. Ó. Tá? Então é uma forma mais alongada, não deixa de ser esférico, parece um coco que ele cresceu para o lado assim. Tá? Que é o bacilo, mas é de outra espécie. Sempre lembrando que uma espécie bacteriana que é dessa forma de coco, ela nunca vai se transformar num bacilo, nunca vai mudar a sua forma, seja em qualquer desenvolvimento dela, tá bom? Além disso, você tem uma outra, aqui é para confundir, né? Professor, mas você tem uma que é mais alongada, ela não é tão alongada nem tanto esférica, ela fica no meio do caminho, que é um cocobacilo. Pronto, professor, já está complicando microbiologia já está colocando, a gente já está, né? Não entender direito isso daqui, pô, tem que ter um meio termo? Tem, mas poucas espécies de interesse agronômico são cocobacilos, tá? Depois, né, esses bacilos semelhantes um pouquinho a cocos. Daí você tem as bactérias que são nas suas formas respiraladas, que é esses três grupos aqui embaixo, ó, que eles são classificados baseado no número de espiral que eles têm. O menor é o vibrião, como se fosse uma vírgula. Todo mundo já ouviu falar de uma doença chamada cólera? Tá? Nossa, foi uma praga, porque vocês estavam recém-nascidos, aí no comecinho dos anos 2000, praticamente, final dos anos 90, teve uma epidemia de cólera no Brasil, principalmente estados do Nordeste, Rio de Janeiro teve bastante também, chamado vibrião da cólera, tá? Que causava isso, um problema de morte de muita criança também, tá? Por conta de ingestão de água contaminada, falta de tratamento de água, de saneamento básico, problema grave isso daqui. Então era essa vírgula aqui, ó. Então, ou seja, ele está começando a ter uma espiral. Então é classificado como vibrião, uma espécie que é a cólera. Tá? Outro que seria uma espiral ainda pequena, com mais de uma, mas ainda pequenininha, menos tão alongada, chamada espirilo. Tá? E aí você vai ter uma outra maior, bem mais alongada, tá? Que é a classificação chamada ela de forma de espiroqueta, que é a própria leptospirose. É uma bactéria que ela tem forma de saca-rolha. Tá? Ela é toda espiralada, assim, bem alongada. Essa forma, por exemplo, que quando que a gente escuta falar de leptospirose?
bastante assim na mídia, no jornal? Enchente, por conta do quê? Da urina do rato, né, que é um grande reservatório dessa bactéria. Vai na enchente, o que vai? As pessoas vão se proteger? Elas vão sair de qualquer jeito daquela área inundada. E aí o que vai acontecer quando você mantém né, todo o corpo, provavelmente né, as pernas, pés, tudo mais debaixo da água? Não vai ficando mais mole a pele? E essa bactéria, o que ela vai fazer? Ela consegue entrar na pele em forma de saca-rolha. Mesma coisa, você abrir um vinho ali que você vai colocando, vai entrando. Ela vai passando, ela se mexe, se voltando assim dentro do próprio eixo, rotacionando, e ela consegue penetrar entre as células. E aí você vai ter infecção por leptospirose. Animal é a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Tá? Então, só para classificar. Então, aqui as espiraladas, bacilo e coco são as principais. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Alguém tem alguma dúvida? Pode complicar só um pouco mais? Só um pouquinho? Não é complicar, só mais outra forma que vai facilitar. Um pouco. Tá? Ou não. Vamos falar. Não levem dúvidas, tá, pessoal? Falo isso. Eu falei para vocês que tem arranjos. O que seriam arranjos? A forma como ele está presente no ambiente. Tá? A forma como essa bactéria ela se encontra ali. Então, por exemplo, os cocos, você nunca vai ver ele isolado, sozinho, uma bolinha ali. Na aula de hoje a gente vai ver tanto coco, a gente vai ver bacilo, tá? Lá vocês vão ver que na lâmina eles vão estar todo em formato, todo em arranjo, da forma como elas vão estar ligadas. Então, uma bactéria, pessoal, como que ela se divide? Ela se divide por fissão binária ou divisão binária. Então, ela se divide no meio e vai formar duas idênticas. Então, 2, depois as duas dividem, vão formar outras 4. Então, sempre binário. Então, 2, depois 4, 8, 16 e assim por diante. Essas bactérias coco aqui, elas podem ter diferentes formas depois da ligação. Então, por exemplo, se a bactéria ela se dividiu no meio, ela vai permanecer ligada depois da divisão. Tá? Se ela permanece ligada de 2 em 2, ela vai ser um diplo. Lembra de dupla? Tá? Um diplococo, ou seja, ela vai estar sempre em parzinho. Tá? Um outro arranjo bastante comum é um arranjo chamado estrepto. Alguém já ouviu falar de uma bactéria chamada Streptococcus? Muito causador de cárie. Tá? Streptococcus, causador de problema também em pecuária de leite. Tá? E está na pele de todo mundo aqui. Tem Staphylococcus também, que é outro arranjo. O que seria esse estrepto aqui? Em forma de cadeia. Tá? Estrepto vem do latim que significa colar. Tá? E ele vai permanecer o quê? Como se fosse uma cadeia. Vários ligados assim, não só em 2. Tá? Da divisão. Eles vão se dividindo e vão continuando ficando agrupados, numa forma de cadeia, parecendo um colar de pérolas. Tá? E o outro, vai ter um outro formato chamado estáfilo, que é o quê? Como se fosse grumos, como se fosse em cachos, todo desordenado, fosse um agrupamento desses cachos aqui. Tá? Que eles vão ficar na lâmina tudo junto, assim, sem estar em cadeia, sem estar em outras formações aqui, por exemplo, a tétrade, que é de 4 em 4, tem que seria grupo de 8 chamado sarcina, que é menos visível. Tá? Poucas bactérias de interesse veterinário, animal e também fitossanitário têm esse tipo de formato. Quero que vocês tentem, lembrem sempre desses dois aqui praticamente, o estrepto e o Staphylococcus, são os mais importantes. Tá bom? Entenderam, pessoal, por que você tem esses arranjos? Que as bactérias permanecem ligadas após a divisão, beleza? Tá? Então tá bom. E os bacilos iam ficar de fora? Não, eles também fazem arranjo. Tá? Para complicar um pouquinho mais. E a mesma coisa. Diplo, 2 bacilos unidos. Tá? Então você vai ter uma bactéria do gênero tal, que eles podem se apresentar na lâmina, na microscopia, como diplobacilos, ou seja, 2 bacilos ligados, tá? Pelas extremidades aqui. Ó. E você vai ter uma outra chamada também desse mesmo tipo de arranjo estrepto, só que em vez de ser coco, vão ser bacilos, streptobacilos. Podem ver, o estrepto, que é o arranjo em corrente, permanece o mesmo, tá? Em cadeia aí, mesma coisa, não muda nada. Só vai mudar o que aqui do streptococcus para o streptobacilos? O que mudou? A forma, só a forma, que um é coco, o outro é bacilos, só isso. Tá bom? Entenderam o que é arranjo? A diferença da forma e do arranjo. Forma a gente está falando
de uma bactéria só, uma unidade bacteriana, só ela, assim, do jeito se ela é esférica, se ela é mais alongada, se ela é espiralada ou não. Elas, depois da divisão, se permanecem, como elas ficam. Tudo bem? Tá bom. Beleza. E tamanho, pessoal, disso daqui? Ah, professor, vou ter que ler, professor, lembrar de essa parte de conversão? Lógico que não. A gente consegue ver bactéria a olho nu? Não. Né? Por quê? Porque o tamanho dela é baseado em micrômetro, que é o quê? A milionésima parte de 1 metro. Pegar 1 metro, divide por 1 milhão, você vai ter um micrômetro ali. Então você está lá no metro aqui, micrômetro está aqui, ó. Depois você tem decímetro, você tem centímetro, milímetro e micrômetro. É só você pegar 1 milímetro aqui e dividir por 1000. Você vai ter um micrômetro. Pega 1 milímetro na régua sua e divide por 1000. Ali você consegue ver bactéria? Lógico que não. Né? Então como que você depende disso daqui? Você depende de... Só não consegui colocar sobrescrito ali, pessoal, mas é 10 a menos 6, tá? O que você vê aqui, então, no caso? Você precisa de instrumento, precisa de microscópio, né? Que vocês viram na aula passada com a professora Thaís. Beleza? Então você precisa usar microscopia óptica, que aumenta em 2000 vezes, praticamente o campo ali de observação. E você tem microscopia eletrônica também, que é muito mais detalhista, que vai aumentar em mais de 400 mil vezes aquele campo ali. Certo? O que isso traz de pontos positivos para estudar a microbiologia? Você vai ter uma forma mais detalhada para você trabalhar a estrutura bacteriana. Tá? Muito que se sabe hoje é baseado o quê? Lá em 1800 e pouco, quando descobriram, lá fez o primeiro microscópio, e depois a microscopia eletrônica no século XX. Tá? Quando estabeleceu ali. Aí que foi chamada ali uma grande discussão na área da microbiologia. Bem? Então, a gente precisa de microscópio por conta do tamanho. Beleza? O que viram outras características também? Você tem bactérias que o tamanho muda de acordo com o ambiente que ele está. A gente vai ver muito disso em fungo. Tá? Fungo, ele muda de acordo com o ambiente. Em temperaturas muito altas, o fungo tem uma estrutura. Em temperaturas mais baixas, ele vai ter outra estrutura. Tá? Então, bactérias também, você tem algumas alterações, mas a maioria de interesse agronômico, a gente chama de bactérias monomórficas. Mono, única forma. Tá? E aqui, pleomórfico significa o quê? Várias formas. Que não tem tanto interesse na engenharia agronômica. Beleza? A maior parte é monofórmica, uma única forma. Tanto, independe do ambiente, como fora, por exemplo, no laboratório, como também no animal, na planta, no ser humano, no ambiente, ele vai ter a mesma forma. Tá bom? Aqui não. Pleomórfica já difere do ambiente, mas é mais voltada para bactérias que a gente chama de termófila, que precisa estar, que crescem em altas temperaturas, que é interesse vegetal, né? Não tem interesse em plantas nem animal. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá bom. Pode passar? Depois a gente pode ir falando ali. Certo? Bom, aula prática de hoje vai ser sobre coloração. Tá? E para a gente entender essa coloração, aqui a gente precisa, são pontos importantes, que para a gente entender a estrutura bacteriana, entender porque essas bactérias, a gente precisa fazer coloração, a gente entender essa estrutura aqui um pouquinho. Tá? A coloração, gente, que cor que é uma bactéria? Que cor que é um fungo? Que cor que é um vírus? Que cor que é um micro-organismo? São todos sem pigmentação, transparentes. Em exceção a alguns fungos, tá? Que são pigmentados, mais esverdeados, dependendo. Ou seja, se a gente colocar uma bactéria no microscópio com aquela luz forte e a gente tentar enxergar, a gente não vai ver nada. Tá? Então, para isso, a gente precisa estabelecer alguma coloração nela. Só que elas não são. Então, como que a gente enxerga no microscópio? Você tem métodos de coloração. O que a gente vai ver hoje na aula prática à tarde é a chamada coloração de Gram. Tá? Gram é o sobrenome aí de um microbiologista que conseguiu identificar a estrutura e estabeleceu esse método de coloração para poder observar no microscópio as bactérias. Tá? A gente utiliza bactérias, não sei se vocês já ouviram falar, que é gram positiva, gram negativas. Tá? Baseado no método de coloração, se elas estão coradas ou não por um reagente chamado cristal violeta, um corante,
e as outras que não têm capacidade de ser corada pelo cristal violeta, que foi o que o GRAM identificou. Ah, é positiva na coloração de GRAM, outro não é negativa. Tá? Então a gente vai ver isso um pouquinho. E um outro método também, do Ziel e Nielsen, que são dois também microbiologistas que identificaram, baseado no outro método de coloração, que vai impregnar com corante outra estrutura da bactéria que vai ir. Só que você não tem diferenciação. Todas as bactérias são coradas pelo Ziel e Nielsen. Então não entra na classificação. Como você vai classificar se todas são coradas no mesmo tempo? Tá? Então aqui é importante. Então, só que para a gente saber essa coloração, a gente tem que ver a estrutura da parede celular, da membrana plasmática da bactéria, que é o foco da aula de hoje. Então se fosse pegar, professor, o que é o mais importante da aula de hoje? 80% está nisso daqui. Tá? Porque arranjo, a gente vai vendo toda aula, a gente vai falar de arranjo, vai falar de forma, que é o básico para a gente entender. E hoje na aula a gente vai conseguir ver a forma da bactéria, o arranjo que essa bactéria vai estar, tá? E também a gente vai classificar ela se ela é gram-positiva ou gram-negativa. Tá? A gente vai formar grupos ali, grupos que vão fazer a coloração e a gente vai conseguir identificar isso. Beleza? Então, por isso que é importante a aula de hoje para a gente ver como que é essa estrutura bacteriana e principalmente também sua função. Porque qualquer pessoa sabe a estrutura, pode saber, é só ela pegar e vai ler. Tá, mas por que é corada dessa forma? Por que você tem esse tipo de classificação? É isso que vai diferenciar você, engenheiros agrônomos, técnicos, quem quiser seguir para a área de fitossanidade, na área de microbiologia também, que é outro campo bastante atuante de engenheiro agrônomo, ainda mais com a questão de microbiologia do solo, né? A questão de também relacionada ao uso de insumos, tá? Cada vez mais, e de micro-organismos aí para a questão de fertilidade de solo também. É muito importante essa área. E vocês têm calhamaços, não vão fugir da microbiologia. Quando vocês estiverem com a professora Laís, vocês vão voltar em microbiologia de solo também um pouquinho. Tá? Lógico, muito mais aplicada, não tanta base como a gente está falando aqui. Tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês não tiveram dúvida, então o que eu vejo? Todo mundo está sabendo tudo até agora aqui. Eu sei que a dúvida às vezes aparece só na prova, mas aqui também é oportunidade. Só lembrando, essa gravação da aula eu já mando, o YouTube manda o link para vocês, então reveja essa aula quando vocês quiserem, depois. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda e-mail, me procurem na sala, ou fala no final da aula, na próxima aula, quando tiverem. Não deixe evoluir dúvida. Tá? Por exemplo, a aula que vem já vai para metabolismo. Se a gente não saber a estrutura bacteriana, a função de cada estrutura aqui, a gente não vai entender nada de metabolismo. Tá? Porque depende de transporte, de membrana, um monte de coisa que vocês já viram também anteriormente. Tá? Beleza? Combinado? Então, qualquer dúvida, vocês levantam a mão? Então tá bom. Vamos falar então um pouquinho de estrutura bacteriana. Gente, isso daqui, vocês procurarem no Google agora e colocar estrutura bacteriana, isso daqui é uma das primeiras imagens que vai aparecer, eu peguei de lá. Tá? Porque praticamente está todo que é a estrutura necessária para a gente entender, ela está aqui. Parede celular, membrana plasmática, você tem esse rabinho aqui, que é o flagelo, tem esse monte de pelinho fora aqui, que é as fímbrias, além do aspecto lá dentro, você vai ter ali o cromossomo, plasmídio, ribossomo, citoplasma, um monte de outras coisas. Tá? Que a função é praticamente a mesma que vocês veem numa célula. Bom? Então você tem várias estruturas, que é comuns também a várias espécies de animais, de bactérias. Tá? Então você tem estruturas que são essenciais, por exemplo, você tem bactéria que não tem esse flagelo, você vai ter outras bactérias que vão ter flagelo. Umas bactérias que têm as fímbrias, outras com menor número, ou que não têm. Tá? Depende da evolução dessas bactérias. E para a gente entender que seria o primeiro ponto, que é um ponto principal para a gente entender a estrutura, que está evoluído aí na questão da coloração até, é algo que já tem em qualquer célula. Pode ser célula eucariótica ou procariótica, que é membrana citoplasmática. Todo mundo já ouviu falar disso. Ou membrana plasmática, é a mesma coisa, tá, pessoal? Não tem nome correto para isso aí, não. Um como o outro. Qual que é a função de membrana citoplasmática? Que é o básico, assim. Por que ela tem na célula? Ela faz o quê? Hã? Isso, faz o transporte, né? De fora para dentro, de dentro para fora, e é o que delimita, é a parte mais externa, não é? De uma célula. Bom? Célula vegetal e célula uma coisa? Não, né? Vegetal só tinha uma outra estrutura, que é parede celular. Tá? Que difere da célula vegetal.
Aqui é mais próximo de uma célula vegetal do que de uma célula animal. Por quê? Além da membrana citoplasmática, que tem a mesma função, uma barreira, ó, separa o citoplasma do meio externo. A estrutura, lembra disso daqui? Coisa que é bicamada fosfolipídica, que tem proteína, que vão servir de canal de entrada, né? De entrada de nutrientes, saída, tudo isso. Mudou alguma coisa aqui que vocês viram em citologia, que vocês viram em célula, até no ensino fundamental, em segundo grau também? Não, tá? Única diferença, o que muda de uma célula eucariótica? Que aqui a grande parte das células eucarióticas, elas têm esteróis, que é um componente lá que está ligado ao fosfolipídio. A membrana plasmática de célula bacteriana, ela não tem isso. Não interfere em nada praticamente. É só a questão do metabolismo, depois a gente vai ver na outra aula. Mas a estrutura é a mesma. É a mesma coisa. Então, se pegar no trabalho, vou estudar citoplasma, membrana plasmática de célula bacteriana. O mesmo modelo que você tem para célula animal ou vegetal, você pode utilizar. Então, célula animal, é isso aqui, ó. Bicamada de fosfolipídios com proteínas, aí como se fosse um mosaico. Mesma coisa, tá? Não muda nada. Beleza? Alguma dúvida aqui, não? O que pode, aí a questão de função, mesma coisa, ó, transporte, produção de energia, síntese e secreção de substância, envolvido também na duplicação do DNA para entrada de reagentes, para daí dividir a célula também, tá? Tem muito fator associado. Pô, professor, eu vou precisar saber esse monte de flechinha, o que entra, o que sai. Não, tá? Porque é o básico, a mesma função que se tem nas células daqui. O que você está colocando isso aqui, está enchendo linguiça, professor, que você acabou de falar que não ia fazer. É conteúdo, tá? Mas, logicamente, o foco principal da aula não está aqui, porque a função é a mesma. É importante? É. Vai falar em metabolismo na próxima aula, tá? A questão dos cátions, os pontos de hidrogênio que ligam aí os lipídios, fosfolipídios e por aí adiante, tá? Mas o foco principal que eu quero passar para vocês é essa estrutura a próxima, bom? Pessoal, podem copiar, não? Você me fala, professor, espera um pouquinho aí, que está falando muito rápido. O pessoal copiando aí. Pode passar? Qual que é essa estrutura? Parede celular. Aí sim a gente vai ficar aqui um pouquinho, porque a base, até para a gente entender um pouco de hoje à tarde na prática, tá? O que é a diferença? Qual que é a parede celular de uma célula vegetal, por exemplo? O que ela vai dar? Qual que é a função da parede celular para uma célula vegetal? O que ela dá a mais que não tem numa célula animal? Vocês lembram disso? Mais rigidez, não é? Você lembra qual que é o principal componente da célula vegetal, da parede celular da célula vegetal? Celulose, né? Que deixa o quê? Uma célula mais íntegra, com uma estrutura mais rígida, mais firme. Né? Não é à toa que, dependendo do sistema que vai digerir, do tipo de digestão que o animal tem, ou o indivíduo, consegue ou não degradar a celulose. Né? Por exemplo, pega nós humanos, a gente consegue degradar a celulose? Não tão eficiente, por exemplo, você pegar um bovino, você pegar um equino, tá? Que já são mais herbívoros em geral, tá? Que aí você vai ter uma questão de degradação da celulose. O que muda que seria aí da parede celular de uma célula vegetal para uma célula procariótica, uma bactéria? É justamente o componente da parede celular. Aqui não tem celulose, tá? Mas vai ter uma outra estrutura grande que vai dar essa mesma conformação, essa mesma função, que é a rigidez para essa bactéria também, tá? Então a parede celular, ela vai manter o quê? Uma pressão interna. Se a bactéria não tivesse parede celular, em qualquer meio, seja dentro de um organismo vivo, no ambiente, essa bactéria, ela explodiria. Porque a pressão externa é muito maior comparada a pressão interna é muito maior comparada à pressão externa. Então ela precisa ter uma estrutura rígida para manter ela íntegra ali, tá? É o que vai manter a forma da bactéria. Lembra que a gente falou de forma da bactéria? Esférica, se é alongada em bastonete, se é espiralada. Quem que determina isso? É a parede celular. Culpa da parede celular que você tem variadas formas. De acordo com o arranjo dela, você vai dar essa forma, esférica, ou em bastão, espiralada, tá? E é a partir da parede celular que você começa a ter a divisão de uma bactéria. Foi o que a gente fez aqui, ó. Você pegar a parede celular de uma bactéria oval aqui, ela vai começar a aumentar aquela quantidade de estrutura que ela tem, até começar a dividir, fazer um septo aqui nela. E isso depois divide uma cópia de material genético para cá, aqui, e elas
se separam. Tá? Então começa na parede celular aqui toda essa divisão também. Certo? E como eu falei para vocês, o que muda? É a composição. É a composição química disso daqui. Vocês já doutores em química orgânica, né? Ótimo aí, todo mundo muito bem. Professor Fernando, professora, né, falaram para mim, tranquilo, ó, professor, pode sossegado lá. Vocês estão tendo ainda química? Então, né? E é difícil pra caramba. Agora que vocês lembram isso aqui até assusta. Né? Nossa senhora, química orgânica. Não esquentem a cabeça, não é com isso que eu estou preocupado. O que é importante, eu quero que vocês saibam. A composição química só do quê? Qual é o item aqui? Então, o que é formado essa composição química? Você tem que seguir, que a gente chama, por exemplo, os chamados, que seria o tijolo de uma parede, que são os blocos maiores aí, que são o quê? Os chamados peptidioglicanos. Gente, vocês vão encontrar de tudo que é nome isso daqui. Peptidioglicano, né? Peptidioglicano, vocês vão encontrar só de glicopeptidio, ou glicopeptideo, é a mesma coisa. Tá? Só invertendo, né? Glicano antes no começo, peptídeo depois. Significa o quê? O que é glico? O que te lembra daqui de substância? Hã? Os três que você tem vocês viram na bioquímica? Carboidrato, lipídio e proteína. O que é o glico? Lembra de? Glicose é o quê? Carboidrato, açúcar. E peptídeo? Proteína. Então a gente já sabe que a estrutura da parede celular é feita do quê? Açúcar, carboidrato e proteína. Tá? É esse tijolo aqui que eles vão estar ligados, vão estar compondo, ó, tudo aqui, um peptidoglicano, aqui outro. O que vai juntar eles? Seria aí o cimento, né? Ou o aço lá, o concreto armado de uma estrutura, que vai ser o quê? Isso daqui, ó. Ou uma bactéria vai ter essa mureína, olha o próprio nome falando, gente, para vocês já ficar mais fácil, do muro, lembram disso? Tá? Ou vai ser um mucopeptídeo, uma proteína ligada a um muco, que é algo mais pegajoso, ou chamado muco complexo. Tá? Que é aí uma estrutura bem mais complexa também. Mas a maior parte de interesse agronômico é o quê? O peptidioglicano ou glicopeptídeo. Mesma coisa. Tá? Foquem nesse nome aqui. Ó. Podendo ser escrito em 4 formas diferentes aí, de acordo com a vontade do cliente. Beleza? Todo mundo lembra, gente? Isso daqui, ó, é importante. Tá? E o que é esse peptidioglicano? Ô, professor, agora eu vou saber a composição química. Você falou para não saber essa composição química. Esquece esse númerozão, esse número comprido aqui. Não quero isso. Tá? Você vai ter aqui na estrutura os chamados NAN e NAG, que é o que vai compor esse peptidioglicano. Então, por que é peptidioglicano? Proteína e carboidrato. Você vai... aminoácido, que é a base de proteína. Então você está vendo aí que é carboidrato e proteína ligado. E vários outros. Acetilmurânico, relacionado à mureína. E aí você vai ter cadeia lateral do quê? De 4 estruturas de lipídios, que vão estar ligando eles aqui, ó. Tá? Que é a cadeia lateral aqui que vão ligando. Então isso aqui você tem o NAN, NAG, NAN. Ó. Tá vendo que eles vão intercalando um e outro? NAG, NAN, NAG, NAN. E ligados aí por essas várias cadeias laterais aqui, ó, tá? De tetralipídio. Que tem esse monte de composto aqui, que não precisam saber o nome. Vocês entenderam a estrutura, pessoal? Pois até vou ter uma imagem que fica mais bonitinha ali, que consigo passar para vocês. Tudo bem? Então quero que vocês lembrem, falou de parede celular bacteriana, vocês vão lembrar desse nome aqui, ó, peptidioglicano. Que é isso que vai diferenciar a bactéria gram-positiva e gram-negativa. Tá? Para a aula de hoje. Isso daí é importante, essa informação é importante. Beleza? E aí você tem 2 tipos de arranjo de peptidioglicano. Não é que na gram-positiva você vai ter peptidioglicano e na gram-negativa você não vai ter. Nas duas você tem. A grande diferença é o quê? É a quantidade de peptidioglicano que você tem muito a mais nas gram-positivas e você tem muito pouca na gram-negativa. Lembra que eu falei que para coloração a gente falava que seria gram-positiva? É aquela que é corada pelo método Gram. Ele pegou lá um corante chamado cristal violeta, que é usado para um monte de coisa. Tá? Esse cristal violeta, ele consegue ser aonde? Ser armazenado no peptidioglicano.
E que cor que é o cristal violeta? Violeta, né? Sendo violeta, o que você vai observar a gram positiva? De que cor no microscópio? Violeta, roxeado, do jeito que está aqui, ó. Meio azulado está aqui. Por quê? Ela tem muito peptidoglicano. E o peptidoglicano consegue segurar esse cristal violeta. Tá? Agora você vai para uma gram negativa que tem uma camada muito fina de peptidoglicano, ó, menos, até 5% da estrutura é de peptidoglicano. Ela vai conseguir segurar o cristal violeta? Não, porque é muito pouco. E aí de que cor que você consegue enxergar pela coloração de gram? Você não enxerga. Você tem que colocar um outro corante, pelo menos, ali, que vai ser a contrapartida para você observar que geralmente é uma cor mais avermelhada para rosa. Tá? A gente vai ver isso na aula prática, hoje à tarde. Beleza? Então é a porcentagem, a concentração de peptidoglicano que difere o que é gram positivo e o que é gram negativo. Tá bom? Ah, beleza. Então, eu sabendo a coloração, a forma e o arranjo, eu consigo já identificar a bactéria? Vocês chegaram a meio caminho andado, praticamente. Vocês vão saber o gênero, praticamente, da bactéria. Já. Se é Staphylococcus, Streptococcus, se é bacilo, se é um monte de outras coisas. Tá? Ou seja, nessa primeira aula de microbiologia geral, vocês entenderam metade do caminho para vocês identificarem bactérias já. Só que qual que é o problema? A maior parte das bactérias são gram-negativas. Ou seja, não é peptidoglicano. Eles têm que fazer mais testes para poder identificar. Tá? Esse é o problema. Se todos tivessem aqui gram-positivo, pô, maravilha. Né? Já fez. E o que vocês escutam falar bastante de microbiologia, pessoal? Também. Fora a questão de ter bacteriano, você escuta falar muito de antibiótico? Também? Comprar antibiótico hoje não, já é um bom tempo farmácia, não tem que ter uma receita diferente, fica uma via lá e tudo mais. Por conta do quê? As bactérias estão conseguindo ter o quê? Resistência a antibiótico. Então não é à toa que é tão difícil comprar antibiótico, precisa ter receita médica. Antes, até acho que foi no 2002, acho que por aí, que tornou lei. Antes era direto. Qualquer pessoa chegava, estou com um negócio que era aquele antibiótico. Sem prescrição médica, não era nada controlado o medicamento. O que começou a aparecer? Bactérias resistentes a antibiótico. Você sabe o nome do primeiro antibiótico que foi descoberto? Um já ouviu falar, chamado penicilina. Tá? Penicilina hoje praticamente não serve para nada. Nada. Não tem efeito nenhum. Tá? Por quê? Por conta de resistência. E por que se dá essa resistência? Porque o antibiótico ele tem maneiras diferentes de agir, porque as bactérias gram-positivas, o antibiótico age de um jeito, as gram-negativas agem de outro. E qual que é o número de bactérias resistentes? Então, em qual grupo aqui? Adivinha? Gram-positivo ou gram-negativo? Gram-negativo. Tá? As de mais fácil controle por antibiótico é gram-positiva. A gram-negativa é mais difícil. Vocês já foram no médico? Às vezes quem tem aí, estava com essa gripe, depois fica congestionado ou tem problema de sinusite, o médico receita o antibiótico. Não dá em nada aquele antibiótico. Tipo, moxicilina, por exemplo. Ah, receitou antibiótico que não deu nada. Usa aí 10 dias, 7 dias tomando antibiótico. Melhora, depois volta. O que foi isso? Ele eliminou uma quantidade de bactéria, mas a maior parte era resistente e ficou lá parado, continuando a infecção. Por quê? Ele vai ter uma estrutura diferente que aquele antibiótico às vezes não age. E quando vocês vão no médico, assim, vocês veem, o médico ele colhe a amostra para identificar a bactéria que está causando a doença? Claro que não. Né? Não vai fazer isso, porque não dá tempo. Tá, eu vou deixar você 15 dias sofrendo lá com a sinusite absurda, até eu ter resultado no laboratório para saber que bactéria que está causando a doença, para daí eu indicar o antibiótico? Não. Eles vão dando antibiótico direto. O que está acontecendo? As superbactérias estão aparecendo, que é a bactéria resistente a antibiótico. É um problema mundial, gente, não é só no Brasil isso não. Tá? Cada vez mais difícil. Não é que a indústria farmacêutica, principalmente antibiótica, é um dos que mais tem pesquisa e maior interesse comercial no mundo, né? Que gira milhões e milhões de dólares baseado em estudo para isso. Tá? Por quê? Porque a maior parte da bactéria também são gram-negativas. Difere metabolismo também. Bom? Então vamos lá, professor, vamos direto ao ponto. O que você tem de diferença de parede celular de uma gram-positiva para gram-negativa? É isso daqui, ó. Guardem essa imagem, pessoal. Essa imagem aqui já responde metade do que vocês precisam saber. Metade não, todo que você precisa saber de gram-positivo.
Está vendo o tamanho da espessura do peptídeo glicano aqui? Está vendo? O que você tem aqui embaixo? A membrana. E aqui é parede celular. Então, se você pegar só a parede celular, é mais de 75% da parede celular, praticamente é peptídeo glicano, a estrutura. E olha como ela é espessa aqui, ó. Tá? Tudo esse amarelinho aqui, esse tijolinho, é peptídeo glicano. Tá bom? O que você vai ter ali na superfície? Proteína, você vai ter a estrutura chamada ácido teicoico, tá? Outros ácidos aqui, o LTA, que vão fazer como se fosse o quê? Canais, penetração para chegar lá nos receptores e que está fora e ir para dentro da célula. Como também que está dentro vai para fora, para canais de transporte também. Tá? Mas a maior parte que vai dar rigidez é o quê? Olha o tamanho, a espessura. Quanto maior, mais espesso, mais rígido essa bactéria é também. Certo? Então vai dar essa maior rigidez bacteriana. E o que ela compõe também? Proteínas e ácidos teicoicos relacionados ao transporte. Lembra que eu falei para vocês de NAN e NAG? Essa estrutura da gram-positivo, ela é muito simples, ó. NAN e NAG, NAN e NAG, NAN e NAG, e aqui a cadeia lateral de lipídio, de proteína também junto, ó. Então isso vai dar uma estrutura mais simples, porém mais rígida para a bactéria. Tá? Entenderam, pessoal? Isso daqui? Então guarde essa imagem. Depois eu vou comparar, para você comparar as duas ali também. E olha a estrutura como ela se repete. Ela é simples. Tá bom? Isso é bactéria. A parede celular é uma bactéria gram-positiva. A gente vai ver na aula prática de hoje. Oi, dúvida? Tem, só que a gente vai ver que é em menor número. Tá? Tem sim. Beleza? Fixaram bem, gente? Vai, memória fotográfica aí, então. Vocês usem ela. Tá? Não, o material está com vocês já, depois, consultar. E a gram-negativa, professor? Olha a diferença da gram-negativa. Opa, tem alguma coisa a mais aí que não tinha na gram-positiva. O que é? Peptídeo glicano? Não tem, mas está vendo que ela é mais fina? O que você tem em cima aí que não tinha na outra? Não é igualzinho. Ela vai colocar outra membrana externa. É mais uma camada de proteção que a bactéria tem. Então, por exemplo, você pega um antibiótico para agir dentro da bactéria, você concorda que esse antibiótico ou tem que entrar na bactéria, ou ele tem que destruir essa camada de proteção. Lembra que eu falei, se não tivesse a parede celular, essa bactéria explodiria por causa da diferença de pressão de dentro da bactéria para fora? O que faz uns antibióticos? Ele vai criar furos na parede celular. E aí essa bactéria morre, destrói. Outros antibióticos, eles têm que passar para cá. O que é mais fácil ele entrar? Numa bactéria que tem mais camada ou menos camadas? Menos camadas. Você concorda que vai ser um filtro a menos para esses substâncias para antibiótico entrar dentro da bactéria, para agir lá e acabar com ela? Certo? Então as gram-negativas, elas são até mais resistentes a antibióticos por conta disso. É um processo mais complexo, mais difícil para algo entrar e sair da bactéria também. Tá certo? O que a gente observa aqui também? Olha a camada de peptídeo glicana. Ela é mais fina, a gente fala mais delgada. Tá? O que isso vai dar para essa bactéria? Tira a rigidez que é da gram-positiva. Não é tão rígida como a gram-positiva. Ela vai ser mais frágil, mais flexível. Professor, mais frágil, mas você acabou de falar que ela é mais resistente a antibiótico? Sim, mas, por exemplo, no meio ambiente, ela vai ter essa membrana, que é do estrutura, fosfolipídio plasmática. Açúcar, lipídio no ambiente, dura muito? Não, junto com açúcar, mesmo sendo fosforilado ali com o fósforo, não, ela é facilmente degradada também, tá? Então, também ali, e o, como você chama? Você perguntou? Hã? O Luan tinha perguntado, quer dizer, não tem o ácido teicoico, tá? Desculpa, Luan, tinha confundido com o outro, tá? Gram-negativa não vai ter o ácido teicoico, tá? Perdão pela falha. Lembra aquele desenho também da estrutura? Olha a estrutura aqui. Vocês estão vendo que não é uma ligação em todos os açúcares aqui, ó, o NAN e o NAG, NAN e NAG, ele vai intercalando. Só que alguns têm ligação, outros não têm ligação lateral. O que isso faz? É mais frágil.
a parede celular da bactéria por conta disso, uma estrutura mais diferente. Então ela vai o quê? Se perdendo, ela é muito mais frágil, mais maleável também, não é tão rígida. Beleza? O ponto daqui, para entender a diferença, é o quê? Gram-negativa, camada de peptídeo glicano, é menor e tem uma membrana externa, e a gram-positiva não tem membrana externa e o peptídeo glicano é mais espesso, mais grosso, a camada. Oi. Isso, exatamente. Porque pro corante, aquilo é a mesma coisa de entrada. O corante, para ele entrar, ele tem que passar pela membrana plasmática. E outro, se é uma camada menor, é menos cristal violeta, é menos o corante que vai permanecer ligado aqui. Então ele fica mais translúcido, difícil coloração. Na gram-positiva, como já é o peptídeo glicano externo, ele já vai aderir e vai com esponja, aquilo ali. Beleza? Tá? E o que a gente observa também aqui? Isso também tem esse espaço aqui, ó, entre a membrana e a camada de peptídeo glicano, ó, tem um espaço aqui. Esse espaço entre uma membrana e outra, mas principalmente isso daqui é chamado de espaço periplasmático. Peri, você lembra o quê? Periferia. Em volta. Do quê? Do membrana plasmática. Ó, plasmático. Então, são membranas, tá? Externa e a membrana citoplasmática. O que isso daqui é importante? Para transporte de substância em volta de toda a bactéria. É mais ágil isso. Tá? O antibiótico, ele ultrapassa essa barreira, mas ele não passa esse espaço do periplasma, que é o espaço periplasmático, porque ela se difunde, ela praticamente vai para toda a bactéria e ela consegue eliminar. Tá? E não consegue penetrar. Muito antibiótico que faz isso. Tá? Então, o grande diferencial, além do peptídeo glicano, é a presença da estrutura, membrana externa, que também é fosfolipídio. Aí vai ter um ponto importante que eu quero que vocês guardem, é essa sigla aqui, ó, LPS. Por quê? O que muda da membrana externa para a membrana citoplasmática? Tá vendo? Ela vai ter proteína, ela tem essa camada aqui de fosfolipídio, bicamada fosfolipídica. Só que esse fosfolipídio aqui mais externo, tá vendo que ele tem esse flagelinho ali? Que nada mais é o quê? O chamado LPS. Ele chama de um antígeno O. O que LPS significa? Lipopolissacarídeo. Quebra a palavra. Lipo. O que vocês lembram por lipo? Que substância que é? Lipo. Lipídio. Tá? Poli. Muitos. Vários. Sacarídeo. Sacarose que é o quê? Açúcar, carboidrato. Então é lipídio ligado a uma cadeia do quê? De vários açúcares. Um polissacarídeo, tá? Que é esse antígeno O, que é puramente açúcar. Tá bom? E esse açúcar a gente dá o nome de antígeno O. Antígeno, gente, seria o contraponto da palavra anticorpo. Anticorpo a gente não liga para quê? Está relacionado com o quê, anticorpo? Defesa do organismo, criação de anticorpo para defender, impedir uma doença, algo assim. O antígeno é aquilo que induz a formação desse anticorpo, é o que reage ao organismo para o organismo entender que aquilo, opa, isso daqui é um invasor, é coisa estranha, vou ter que produzir alguma coisa contra esse antígeno aqui. Tá? Tudo que induz a resposta imune aí. E essas proteínas você tem, porina, você vai ter as OMPs, lipoproteínas, que são um ponto mais específico, que a gente não vai entrar tanto agora, a gente vai falar mais em metabolismo. Beleza? Mas entenderam a diferença da membrana externa para interna, para a citoplasmática? É simplesmente a presença disso daqui, ó, do LPS. Tudo bem? Oi. Claro. Desregula, mas não ao ponto assim, porque ele tem que, isso daqui, digamos assim, uma parede mais rígida. Então ele tem que fazer esse furo, o poro, também no peptídeo glicano. Tá? A maior parte das ações de antibiótico para bactéria que é gram-negativa, ele vai agir dentro da bactéria, impedindo que ela se duplique. Tá? Fazendo o que a gente chama de... Você tem bactericida, que seria a morte daquela bactéria, mas muito antibiótico ele vai agir que da forma que chama de bacteriostático, de estática, de parada do metabolismo bacteriano. Tá? A maior parte é assim, na gram-negativa. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas nessa parte? Todo mundo entendeu que é a diferença da gram-positiva para a gram-negativa?
Maravilha. Tá? Já falo que parte de bactérias aqui já a missão foi cumprida, praticamente. Bom? Beleza? Que mais que algumas bactérias podem ter na parte externa? Elas podem ter uma cápsula, uma mucosa, uma outra camada chamada de camada S. Vou passar elas. Qual que é a diferença entre elas? É a estrutura. Função delas, gente, tá? É a mesma coisa, é mais uma barreira de proteção para a bactéria. Que algumas bactérias produzem ou não, tá? Algumas bactérias são encapsuladas, que vão ter cápsulas, então tem uma estrutura definida, vai dar maior resistência, ligada à parede celular já direto. Se a gente está falando que a cápsula é a parte mais externa e que já está ligada à parede celular, a cápsula... Opa, faltou um pezinho aqui, ó, tá? Cápsula. Tá? A cápsula está ligada à bactéria gram-positiva ou gram-negativa? Não. Bactéria gram-positiva. Por quê? Tá vendo aqui, ó, já ligada à parede celular? Bactéria gram-positiva tem a membrana externa? Não tem. Lembra que já era a camada de peptidoglicana já mais externa? Então você tem uma cápsula de proteção. Isso é uma evolução da bactéria, para ser mais um filtro, mais uma resistência ali também. Tá? O que muda de cápsula para camada mucosa? Camada mucosa é como se fosse uma cápsula com uma estrutura indefinida. Seria praticamente uma geleia em volta ali, toda amorfa, sem forma definida, mais gosmenta, mais mucosa ali. Tá? Semelhante a isso daqui, ó. Você pegar um desenho, a estrutura da cápsula para a mucosa. Tá vendo que ela não tem uma forma definida? Ela é mais molenga aí, é mais frágil, variável. Tá? E aí você vai ter uma outra camada chamada, né, que seria camada S, que no caso aqui, que a função também dela é produzir o quê? É uma resistência. E qual que é a função aqui que ela uma camada mais gosmenta, mais pegajosa, mucosa? Ela consegue ficar mais presa no tecido. Ela consegue ficar mais aderida. Tá? E isso é um ponto importante. Vocês vão ouvir falar muito de bactérias, por exemplo, chamadas Rhizobium. O que é o Rhizobium? Ele tem uma importância muito grande, que são bactérias que se ligam à raiz, e vocês vão ver isso em nutrição de plantas, vocês vão ver isso em toda a parte de fitossanidade também, tá? Que é a importância do que essas bactérias? De absorção de fixação de nitrogênio no solo. Então, por isso que vocês vão ter microbiologia do solo. A professora Laís vai falar muito disso daqui para vocês. Tá? Por importância, graças ao quê? Como que ela se fixa nessa raiz? Graças a essas camadas externas a mais aí. Tá bom? E vai ter aí. Tanto é que, além de ligação às raízes, você tem muita contaminação ambiente, chamados biofilmes. Bactérias que ficam, por exemplo, se você deixar, né, que mora aí sozinho em república, o grande problema é o quê? É limpeza, né? O que mais chato aí que você tem em casa é limpeza. Você deixa ele sujo. Tá? Já assistiram aquela série lá da Bandeirantes, lá, aquele Pesadelo na Cozinha? Aquela beleza que é, você vai lá, o Jacan, né, que fala, nossa, e desce o verbo no povo falando, e sujeira, aquela camada de gordura espessa. Muito daquilo é o quê? É gordura, lipídio, fonte de nutriente para quê? Bactéria. E é fácil tirar aquilo? Não. Pode ver, quem não tem aquela panela encarnidona embaixo ali, que já está com a gordura até de gerações até atrás. Né? É o quê? Formação de um biofilme. E aquilo lá é um contaminante. Tá? Às vezes deu comida até mais gostosa, dá um gostinho mais personalizado para a comida. Uma receita dá certo, outras não. Né? Para aquilo. Mas é biofilme. E por que ele bate muito em cima? Porque está falando de alimentação, saúde pública. Né? E por que tão aderente ali que se liga? Graças a essas camadas aqui. Então a bactéria pode ter de forma mucosa ou também de cápsula. Tá? A camada S é a mesma coisa, do que a cápsula, que a mucosa, perdão. Tudo bem, pessoal? Mais uma proteção, que serve principalmente isso daqui, ó. Aderência e resistência. Tá? Resistência à radiação solar, resistência ao ambiente, a baixa umidade, até antibiótico também. Beleza? Dúvida? Esse ponto, pessoal. Alguém tem dúvida? Então tá bom. Pode passar? Beleza. Bom, outra estrutura que a gente viu, flagelo. Gente, liga flagelo. Para que bactéria tem flagelo? É como se fosse uma nadadeira.
Ele vai movimentar, chacoalhar para quê? Para a bactéria ser móvel, conseguir andar. Andar, não fala dos dois pezinhos, tá? Conseguir se movimentar. Então tem a ver com a taxia. Que muitas das bactérias se movimentam por quimiotaxia ou fototaxia. O que significa isso? Onde ela tiver, por exemplo, determinado elemento químico, ela entra lá. Então, de menor concentração para o de maior concentração. Foto significa o quê? Luz, né? Claridade, ou seja, bactérias, por fototaxia, algumas bactérias caminham em direção à luz, outras em direção à parte com menos luz. Tá? Então, a estrutura dela vai ter ali, como se fosse, então você tem a membrana externa. O que eu estou falando aqui? Ó? Membrana externa, peptidoglicano e membrana plasmática. Bactéria gram positiva ou gram negativa? Negativa, certo? Tá? Bactéria gram negativa. Beleza? Por quê? Você tem o peptidoglicano, mas você tem uma membrana externa ali. Professor, só bactérias gram negativas têm flagelo? Aí sim, tá vendo que já entramos numa regra? Tá vendo? Microbiologia não é tão difícil, pessoal. Tá? Flagelo, vocês lembram de bactéria gram negativa. Beleza? E aí você vai ter um gancho. Praticamente aqui, gente, dentro desse ponto, o que vai fazer aqui? Esse flagelo ele vai fazer assim, ó, ele vai rotacionar, tá? Ele vai virar. Então você tem um gancho, você tem um anel aqui e tudo mais, estrutura basal para fixar no envoltório da bactéria. Aqui você tem um flagelo, que é feito com uma proteína chamada flagelina, que todo ele. O que vai acontecer com esse flagelo? Ele vai rotacionar. Tá bom? Ele vai rotacionar ali, ó. Certo? E o que a gente observa aqui no flagelo? Era a regra, começou mais fácil, só que a gente complica, né? Parece que de forma que a gente não quer complicar, mas acaba complicando. Também tem uma bactéria que tem um flagelo, outros tem 2, 3, 4 flagelos. Um flagelo mais na ponta da bactéria, outros flagelos em volta de toda a bactéria. Parecendo uma medusa aqui, ó. Tá? De acordo com a localização do flagelo, é mais uma estrutura que a gente consegue diferenciar uma bactéria da outra, para a gente chegar na identificação dela. Vocês estão vendo aqui qual que é a forma dessa bactéria aqui, ó. A gente vai falar sempre disso. Lembra aquela coco, bacilo, espiralado? Qual que é esse aqui, forma de bastão? Bastonete ou bacilo. Professor, somente bactérias, bastonete ou bacilo vão ter flagelos? Outra regra, tá? Beleza? Agora, se ela vai ter um flagelo mais polar aqui, que é na ponta, tá? Ou flagelo em toda ela, que a gente chama de peritríquio, tá? Peri na periferia, em todo, ó. Tríquio tem a ver com pelo, cabelo, vem da palavra aí do latim. Então, que em volta, todos eles parecendo que todo com um pelo aqui, ó. Tá? Bactéria aí, um cachorro, um gato aí praticamente. Bom? Uma grande quantidade. Só que essa bactéria ela vai direcionar e elas conseguem se movimentar, tá? Para um determinado local baseado na característica química ou não. Beleza? O que é importante a classificação quanto ao tipo de flagelo? Se vai ser um flagelo polares ou peritríqueos. Polares seria o quê? Nas extremidades, tá? Como também você tem bactérias, que eu não coloquei aqui a foto, tem bactérias que vai ter um flagelo nesse ponto, como também no outro aqui. Tá? Nas duas extremidades também pode ter. Tá? E o peritríqueo que é em todos aqui. Tá bom? Falou de flagelo, você lembra de movimentação. É para isso que ele serve. Tá? E ele rotaciona aqui. Alguém já, molecado, mas já brincou carrinho de rolemã? Esse aqui é praticamente um rolemã que tem. É aquele círculo que você tem várias esferas de aço ali no meio que eles rotacionam numa outra. Um rolamento, mesma coisa. Tá? Estão aqui os anéis ali, ó. Vão ter esse rolamento. Joia? Beleza, vamos para outra estrutura bacana que tem muita coisa e tem importância grande aqui também, chamadas de fímbrias. Fímbrias nada mais do que a maior parte das gram-negativas tem fímbrias. Tá? Maior parte das gram-negativas tem fímbrias. É totalmente diferente do flagelo. O que elas diferem? Primeiro, não tem função de movimentação, não dá motilidade para a bactéria. Você vai ter bactérias que têm fímbrias, mas não tem flagelo. Tá?
Qual que é a função delas? Esse daqui, essa aqui é a microscopia eletrônica, pessoal. Está vendo que tem um flagelo aqui, ó, mais alongado? Mais flagelo. E fímbria. São esses pelinhos mais finos. Tá? Que não tem nenhuma função com o flagelo, com a função do flagelo que é movimento. Isso daqui, ó, mais alongados, eles podem ser, porém, também do que é mais fino comparado ao flagelo. Tá? Essas fímbrias têm a ver como receptor e aderência. Tá? Vocês imaginem, vamos lá pegar. Que a gente estava falando lá com vocês o problema de uma bactéria chamada salmonela. Tá? Que é uma enterobactéria, dá problema digestório isso daqui, desinteria, diarreia, um monte de problema. Vocês vão ver em fisiologia, a gente vai ter aula no próximo ano. Tá? Acho que é no 4º semestre, se eu não me engano. A gente vai ter aula de fisiologia animal. Vocês vão ter fisiologia vegetal. A gente vai falar de um sistema lá do trato digestório. Estômago, intestino, a gente vai. Uma das grandes funções desse intestino do estômago é motilidade. Tanto é que vocês veem que vocês estão com fome, vocês não escutam, não é? O estômago roncar, também intestino, e quando você tem uma diarreia parece que nada segura, e rápido. Comer um negócio já dá aquela vontade, corre pro banheiro. Por quê? Você tem motilidade aqui. E nessa motilidade, que é o movimento peristáltico, ele vai afunilar, vai baixar. Para quê? Para deslocar o conteúdo alimentar ali. Como que uma bactéria causa mal a essas células aqui, ao ponto de destruir até isso daqui, essas células aqui, se a todo momento ela está movimentando e tentando jogar para fora? A diarreia é uma forma de eliminar o organismo que está causando a doença ali. Como é o espirro, né? Como é aquela dor de garganta que às vezes tem que tomar antibiótico, você não está tossindo, você não está expelindo, cuspindo até, dependendo, de forma educada, certinho. Né? Não no chão, aquela coisa. Né? Como que ela consegue se ligar? Por conta dessas fímbrias. Ela vai aderir aqui, ó. Ela vai ficar bem ligada a essas células por conta dessas fímbrias aqui. Então ela consegue, como se fosse a âncora dela, ficar permanente, dependendo da movimentação que se tem ali. Tá? É para isso que serve, ó, para se aderir a uma célula que ela vai estar infectando ali ou que ela está causando a lesão. Tá bom? A função dela é essa. Tá? Um principal aqui. Ela pode servir de receptor, ela pode servir de uma fímbria chamada F para multiplicação, que ela vai fazer a passagem de DNA de uma célula para outra e por aí em diante. Tá? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Isso daqui que a gente falou é a estrutura externa. Então a gente falou da parede celular, diferenciamos gram-negativa e gram-positiva. A gram-negativa você vai ter uma outra membrana ainda externa. A gente falou dos acessórios. Quieto, não sei o que isso parece negócio. A gente falou do flagelo, que é a movimentação. A gente falou da fímbria. Tá? A estrutura externa. E estrutura interna? O que a gente vai ter de estrutura interna? Aqui eu vou passar até um pouquinho, porque não muda muito do que a gente já viu numa célula vegetal. Você tem... A gente está falando de bactéria. Bactéria é procarioto ou eucarioto? Procarioto. Que significa procarioto? Que não tem o núcleo definido, né? Isolado ali, em volta de uma membrana. Você não tem uma membrana nuclear igual que é uma célula vegetal, uma célula animal. Certo? Então o que a gente tem? A gente pode chamar o material genético da bactéria está no núcleo? Não, ele não é bem formado, ele é todo disperso dentro do citoplasma. Então a gente chama ele de o quê? De nucleóide, cuja terminologia, o significado desse oide no final, é o quê? É um núcleo já mais arcaico, não tão definido. Tá? Então, ela procariota, em vez de núcleo, nucleóide. Só conceito. Tá? É onde vai estar o DNA bacteriano. Então você está vendo aqui, por exemplo, uma microscopia eletrônica de uma célula começando a se dividir aqui. Ó. Aqui, provavelmente, aqui é uma gram-positiva. Está vendo que começando a dividir aqui, ó, formar o septo? Só que você já tem para um lado esse eninho aqui, ó, essa parte branca, que desse lado aqui está tomando todo o citoplasma praticamente, e aqui somente nessa parte, só que ainda é indefinido. Então é um nucleóide, ó, essa parte mais liberada ali dentro da célula de grande quantidade. Que está onde? O que tem esse nucleóide? O DNA, o cromossomo bacteriano. Tá? O genoma da bactéria está ali. Beleza?
E que genoma que é esse? A mesma estrutura que vocês cansaram já de ouvir falar de DNA, aquela dupla hélice, tá? Mesma coisa. E vai ter aí 1 milímetro a mais de comprimento. Pô, professor, mas você falou que não dá para 1 milímetro, a gente não está falando de micrômetro. É você pegar o DNA inteiro, esticar de ponta a ponta, ele vai dar 1 milímetro. Para você ver o tamanho que é isso. Praticamente aumenta em mais aí de quase 500 ou até 1000 vezes o tamanho de uma célula, se você pegar de ponta a ponta, tá? E enfileirar eles ali. Certo? Vamos complicar um pouquinho mais. Não, professor, pelo amor de Deus, tá? Você vai ter uma outra estrutura de DNA na célula que está fora do núcleo, chamado de plasmídio. Tá? Grande parte da genética, evolução das bactérias, de resistência a antibiótico, estão nesses plasmídios aqui. Plasmídio, por exemplo, seria uma fita de DNA circular aqui, que ele está fora, ele não está nesse concentrado ali do nucleóide, ele está fora, está isolado ali. Qual que é a função desse plasmídio? Primeiro, que ele pode estar numa mesma célula, e todo mundo já lembra de mitose, meiose, multiplicação celular? Para correr ambos, você tem que ter o quê? Não tem que duplicar o material genético para passar para outra célula filha? O plasmídio não faz isso. Ele pode duplicar já da mesma célula. Então ele pode estar aqui escondido num canto e ele começa a se duplicar sozinho. Mesmo não as células estão em divisão. Mesmo a célula não se dividindo. Tá? E esses genes que ele carrega aqui nessa fita de DNA ali do plasmídio, tem a ver ali, ó, resistência a antibiótico, que é o lado negativo, mas também tem um lado positivo para a agricultura. Graças ao gene plasmidial aqui, que está nesse plasmídio, é que faz a bactéria, por exemplo, mudar o metabolismo dela e ela consegue fixar nitrogênio. Se não tivesse nitrogênio no solo, teria agricultura? Não. Vocês vão ser doutores em fisiologia vegetal, vocês vão ver. Tiveram aula já? Professor Daniel Baron? Vocês vão ter no ano que vem, provavelmente. Vocês vão ter lá 45 horas o professor Daniel Baron falando de nitrogênio, falando de ciclo, respiração e por aí em diante. Tá? A base para vocês entenderem tudo. Tá? Ele vai falar bastante disso também. Professora Laís também. Tá? Então, qual que é a diferença de plasmídio para nucleóide? Plasmídio é uma fita de DNA bem menor, não chega nem a 1/10, menos até 1 milésimo do que é o tamanho do genoma que está no nucleóide. E ele está fora. O que muda a função dele? A única coisa é que o nucleóide, o genoma do nucleóide aqui, o cromossomo, ele só vai se duplicar quando a bactéria for se dividir. O plasmídio não, ele se duplica independente se a bactéria está dividindo ou não. Daí pergunta, por que ele se duplica independente disso? Porque algumas bactérias, transferência de plasmídio de uma bactéria para outra. E aí que vai se dando a evolução e característica de resistência. Então, praticamente a bactéria ela vai fazer o quê? O intercâmbio desse genoma do plasmídio de uma para outra. Pode ocorrer troca, como também uma bactéria fornecer só para outra. Tá? Por canais aí de ligação, quando uma bactéria se funde a outra também. Se funde a outra, não. Você tem canais de ligações ali. Beleza? Ribossomos. Alguém já ouviu falar? Todo mundo. Qual que é a função de ribossomo? Síntese proteica. Mudou alguma coisa de célula animal ou vegetal? Não, a mesma coisa. Tá? É onde vai o RNA mensageiro, que vai fazer a codificação lá dos aminoácidos para estabelecer cadeia de proteína. Mesma coisa. Tá? Aquela vária cadeia de síntese proteica que vocês viram também no ensino médio ali. Tá? Não muda nada. Além disso, você vai ter grânulos, que seriam armazenamento de substância. Tá? Então você tem vários grânulos aqui, por exemplo, bactéria que armazena glicogênio, uma bactéria que nesses grânulos, nesses vacúolos aqui, tá? Pode armazenar amido, polifosfato, substância, né, física, tá? No seu aspecto ali mais sólido. Aqui você tem outros grânulos, mas que a gente chama de vacúolo, por quê? Armazena gás, como eu falei para vocês, nitrogênio, por exemplo. Tá? Bactéria que vai armazenar nitrogênio. Bactérias aquáticas também, tá? Que armazenam gases ali também. Para uma membrana, para algumas que, por exemplo, que crescem a temperaturas muito elevadas, sem função agronômica aqui, tá? Que, por exemplo, a membrana você tem 100% feito por proteína, para atender aquilo, tá? Para conseguir sobreviver. Bactérias vulcânicas ali, coisa mais. Tá? Mas só para
constar também que algumas bactérias podem ter esses vacúolos que armazenam gases, daí no caso, em vez de substância mais sólida para líquida. Tá? Entenderam, pessoal? Alguma dúvida nesse ponto? Não? Então tá. E para a gente já finalizar essa parte bacteriana, já está chegando meio ao fim aí, a gente vai falar de um pouquinho de genética. Dá tempo sim, já dá um intervalo, a gente já começa. Tá? Outra estrutura interna que é muito importante, chamado de esporo. Por que é importante aqui, gente? A gente vai falar de esporo em fungo também. Só que o esporo de fungo não tem nada a ver com esporo bacteriano, tá? Esporo de fungo, de bactéria, perdão, vocês sempre vão estar ligados à questão de resistência, uma bactéria, de sobrevivência da bactéria. Enquanto que fungo, esporo, tem a ver com reprodução, tá? Todo mundo já ouviu falar tem essa série ali, que é de um videogame lá, do Last of Us lá, que tem os esporos, ingere, vira uns bichos feios lá pra caramba, tá? Que tá no ambiente, o esporo e tudo mais. Que lá é fungo. Quer dizer, nem é fungo aquilo, né? É ficção puramente científica. O único científico que fala que é um fungo que tem um esporo. Essa parte está certa. Aqui não, aqui é resistência. Alguém já ouviu falar de uma doença chamada botulismo? Já ouviu falar de tétano? Já? Tá? O tétano só existe por uma bactéria que consegue esporular, formar esporo. E aí essa bactéria que forma esporo, onde está o tétano? Está no ambiente, está no solo. Já ouviram falar aquele quadro clássico do tétano? Já não pisar num prego enferrujado, ou então num arame, num ferro enferrujado, você pode ter o tétano. Porque na ferrugem ali, você tem esporo do tétano. Desse clostridium aqui, desse gênero aqui, que no caso é o Clostridium tetani. Tá? Você tem o outro clostridio, que é o Clostridium botulinum. Isso vocês já ouviram falar, Clostridium botulinum. Se não ouviram, já ouviram falar do Botox. Já ouviram falar do Botox? Injeção de Botox lá, que as mulheres fazem lá para evitar linhas de expressão, não é isso? Tá? O que faz o Botox? Impede que você tenha o quê? Contração da musculatura, que é isso que o botulismo faz no animal. No animal, na própria pessoa, e causa morte. Tá? Tétano é a mesma coisa, só que o tétano ele faz o contrário, ele vai deixar em espasmo. Imagina, a pessoa não consegue relaxar a musculatura. Ela fica com espasmo. Tá? E uma pessoa com tétano é o pior cenário que vocês podem ver na vida. Infelizmente, já tem casos disso daí. Botulismo é o contrário, fica flácido, mole, não consegue ter contração muscular. E por que eles têm ainda problema, apesar de ser uma das doenças mais antigas? Porque eles são resistentes, porque eles têm capacidade de formar esporos. Tá? O que é isso daqui? Ó? Função para sobrevivência. Isso daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é uma bactéria que é um bacilo, ó, bastonete. Vocês estão vendo que na ponta é mais arredondado? Porque é uma bactéria que só de você tirar ela do meio, aquilo já é um ambiente já inóspito. Já é um ambiente que não é bom para ela. O que ela começa a reagir? Ela começa a criar uma estrutura para proteger o DNA dela, para voltar a sobreviver e ter metabolismo quando voltar no meio ideal para ela. Então, pode falar. Sim, é a pior bactéria. Vocês já ouviram falar de um conceito? A gente vai falar disso. Vai ter uma aula chamada controle de micro-organismos. Tá? Existem dois conceitos. Vou falar isso. Um chamado asepsia, outro chamado esterilização. A distinção desses dois termos? Asepsia, por exemplo, é quando vocês vão, por exemplo, de comer, mas vai lavar a mão. O que significa asepsia? Todo mundo já viu aquele sabonete chamado asepsia? Ou tem aquele Protex, que elimina 99,9% das bactérias. Isso aqui é asepsia. Por quê? Restou esse 0,1%. Quando a gente fala de esterilização, eliminar o quê? 100% de toda a vida ali que tem. Esterilizar, por exemplo, material cirúrgico, esterilizar uma placa ali que você vai fazer microbiologia para não ter nenhum contaminante. Tá? A esterilização ela só consegue se ela conseguir eliminar esporo.
tá? Porque a estrutura mais resistente e rígida de um ser vivo é esporo. Por isso que você não consegue eliminar, erradicar, por exemplo, a doença, acabar, tirar ela do mundo, a doença, por exemplo, como o botulismo, o tétano. E esse outro bacilos aqui, vocês já ouviram falar de uma doença chamada antrax, em humano, respiratório. Teve uma época, acho que foi no final da década de 90, que começou a ter uns ataques terroristas nos Estados Unidos, que começavam a mandar carta para os congressistas americanos com pó branco. Morreram, se não me engano, 15 deputados lá e tudo mais, porque eles abriam aquilo, esporo dessa bactéria levantava no ar, eles inalavam e morriam por bacilos anthracis, por infecção respiratória. Gente, juro para você, no Brasil começou a ter uma paranoia, até pergunto aos seus pais, parentes e pessoal mais velho, por quê? Tudo pó branco era investigado. Ainda é investigado, logicamente, por outras coisas. Mas isso daqui em carta, teve gente que foi presa por causa de pegadinha, de colocar pó de giz num negócio. Falo, teve gente que foi expulso de faculdade. Uma anta, amigo meu, fez isso, tá? Na época de graduação, para tentar tirar a lava-carta e mandar a carta para o professor. É uma beleza. Não der, pelo amor de Deus. Isso aqui. Ouvidoria, professor fazendo apologia aqui, não sei o que, é bioterrorismo. Deus o livre, não é isso que eu estou falando, tá? Para vocês terem uma ideia da importância que é a do bacilos. Tá certo? Então, que forma que ele é? Ambiente inóspito para proteger. Altamente resistente, gente. Então, aqui, ó, no meio que está tudo ok com a bactéria vai ter aquela forma, ó. Olha o bacilo aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Do bacilos ali. Eles são diplobacilos. Quando você tem uma alteração de temperatura, por exemplo, Clostridium bacilos, eles só sobrevivem, só têm metabolismo na ausência de oxigênio. Então, por que eles estão na forma de esporo no ambiente? Nosso ambiente tem oxigênio. Quando eles estão num ambiente anaeróbico, que a gente vai falar isso em metabolismo, crescimento, é o quê? A ausência de oxigênio. Daí eles vão estar, que a gente chama na forma de célula, de forma vegetativa. O que significa vegetativa? Que ela está em metabolismo. É a bactéria que está eliminando toxina, a bactéria que está se multiplicando. Enquanto que na forma espiralada é aquela bactéria que está na sua forma o quê? Parada, não tem metabolismo nenhum. É o DNA em volta do quê? De uma camada ali bem resistente de cálcio, de parede celular e tudo aí. Tá? Então o que é? É o conceito de esterilização. Mas professor, como que eu consigo eliminar isso daqui, o esporo? Já ouviu falar de um utensílio no laboratório? A professora Thaís mostrou para vocês semana passada. Viu? Que associa o quê? Temperatura alta e pressão atmosférica. É 1 quilo a cada centímetro quadrado, você tem 1 quilo praticamente pressionando para destruir. Só assim destrói o esporo. Por no mínimo 15 minutos. Então, aquele material foi esterilizado, foi autoclavado. Significa que ele foi submetido a uma temperatura e pressão capaz de destruir o esporo bacteriano. Se teve algum erro ali, não chegou na temperatura, não teve essa pressão, lógico, tem uma margem de segurança. Você não consegue eliminar o esporo. Você não pode falar que foi esterilizado. Tá certo? É a questão desse conceito. Então, por isso que precisa ter. Pra você ter uma ideia, só para comparar, esse esporo, para ele ser destruído, ele precisa estar em água fervente por 19 horas. E aqui em 15 minutos você já resolve, com pressão a mais. Entenderam, pessoal? E aqui é só uma, eu não vou entrar em estágio, mas só mostrando que tem a identificação do ambiente inóspito, por exemplo, a presença de oxigênio, essa bactéria divide o material genético, ó, aumentou aqui já, vai separar na extremidade, e aí começa a ter deposição de um monte de substância, cálcio, para a formação de uma estrutura mais rígida, até o ponto do quê? Ele eliminar, formar o esporo, e o resto da bactéria? Essa bactéria morre. Tá? Mas o que ela fez aqui? Sobreviveu o DNA da bactéria. Tem a ver com evolução. Tudo bem? Dúvida, pessoal?